Arnold Schwarzenegger, a lenda do fisiculturismo que venceu o Mr. Olympia em 7 oportunidades. Também é ator, produtor de cinema, empresário e político, que atuou como 38º governador da Califórnia entre 2003 e 2011. A revista Time nomeou Schwarzenegger uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2004 e 2007. Astro principal de inúmeros filmes que marcaram gerações, ele é tido por muitos como o maior nome do fisiculturismo. Mas afinal, quem é Arnold Schwarzenegger? Como ele se tornou 7 vezes Mr. Olympia? E por que ele é considerado tão influente no mundo? Para descobrirmos como cada capítulo dessa história inspiradora foi escrito, temos que voltar no tempo. Thal, Áustria. Nascia Arnold Alois Schwarzenegger no dia 30 de julho de 1947, em uma pequena vila próxima à capital da Estíria, denominada Graz. O segundo filho de Gustav Schwarzenegger e sua esposa Aurélia. O pai de Schwarzenegger era o chefe da polícia local, após a anexação do Estado Federal da Áustria ao Reich Alemão em 13 de março de 1938. Ingressou para o Partido Nazista e, em 1939, na ala paramilitar do mesmo. Na Segunda Guerra Mundial, ele serviu como policial nas invasões da Polônia, França e União Soviética, incluindo o cerco de Leningrado, chegando ao posto de primeiro sargento. Ele foi ferido na Batalha de Stalingrado e acabou recebendo alta em 43, após um surto de malária. De acordo com o estudioso do Holocausto Michel Beerbaum, Gustav Schwarzenegger serviu nos teatros da guerra onde foram cometidas atrocidades, mas não há como saber pelos relatos se desempenhou um papel. O passado de Gustav recebeu grande atenção da imprensa durante a eleição de Arnold em 2003 para governador da Califórnia, na qual Schwarzenegger foi eleito governador. De acordo com Arnold, ambos os pais eram muito rigorosos, e naquela época na Áustria havia um mundo muito diferente. Arnold diz que, abre aspas, se fizéssemos alguma coisa errada ou desobedecêssemos aos pais, a punição não seria poupada, fecha aspas. Ele cresceu em uma família católica e ia à igreja todos os domingos. Há relatos de que seu pai Gustav tinha uma preferência por Meinhard, seu filho mais velho. Seu favoritismo era classificado como forte e flagrante, o que resultou na época em suspeitas infundadas de que Arnold talvez não era seu filho legítimo. Schwarzenegger disse que seu pai não tinha paciência para ouvir ou entender seus problemas, e que havia uma parede entre eles. Arnold tinha uma boa relação com sua mãe e manteve contato com ela até o dia de sua morte. Mais tarde, na vida adulta, Schwarzenegger encomendou ao Simon Center uma pesquisa sobre os tempos de guerra de seu pai. Os relatórios vieram sem nenhuma evidência de atrocidade, apesar da adesão de Gustav ao partido nazista e na ala paramilitar. Na escola, Schwarzenegger era um aluno mediano e ficou conhecido por seu bom humor. O dinheiro era um problema na família, e Arnold lembrou que um dos seus auges na juventude foi quando sua família comprou uma geladeira. Quando menino, Schwarzenegger praticou muitos esportes, fortemente influenciado por seu pai. Ele pegou em uma barra pela primeira vez em 1960, quando seu treinador de futebol levou seu time para uma academia local. Aos 14 anos, Schwarzenegger optou pela carreira de fisiculturista, ao invés da futebolística. Quando questionado sobre a idade em que começou a musculação, Arnold respondeu: "Na verdade, eu comecei a praticar musculação quando eu tinha 15 anos. Porém, eu já havia praticado outros esportes como futebol durante anos. Então senti que, embora fosse magro, eu era bem desenvolvido, pelo menos o suficiente para poder iniciar a ida à academia e começar a fazer levantamento de peso olímpico." No entanto, a biografia de seu website oficial diz: aos 14 anos, ele começou o intensivo programa de treinamento com Dan Farmer, estudou psicologia aos 15 para aprender mais sobre como o poder da mente comanda o corpo. E aos 17, oficialmente, iniciou a carreira competitiva. Durante um discurso em 2001, ele disse: "Meu próprio plano de vida foi formado quando eu tinha 14 anos. Meu pai queria que eu fosse um oficial da polícia, assim como ele era, e minha mãe queria que eu fosse à escola de negócios." Schwarzenegger visitou uma academia de ginástica em Graz, onde também frequentava os cinemas locais para ver seus ídolos do fisiculturismo, como Reg Park, Steve Reeves e Johnny Weissmuller.
Quando Reeves faleceu em 2000, Schwarzenegger lembrou-se dele eternamente. Abre aspas. Quando adolescente, eu cresci com Steve Reeves. Suas realizações notáveis permitiam-me a sensação de que era possível. Quando os outros à minha volta nunca entendiam meus sonhos, Steve foi uma parte de tudo que eu já tive a sorte de conseguir. Fecha aspas. Em 1961, Schwarzenegger conheceu o ex-Mister Áustria, Kurt Murnau, quem o convidou a treinar na academia em Graz. Arnold era tão dedicado que ficou conhecido como o jovem que estava sempre na academia, até nos finais de semana, quando a academia geralmente estava fechada. Eu ficava doente se faltasse um treino. Eu sabia que não podia me olhar no espelho na manhã seguinte se eu não tivesse treinado, confessou Arnold. Quando perguntaram a Schwarzenegger sobre sua primeira experiência cinematográfica como criança, ele respondeu: eu era muito jovem, mas eu lembro de meu pai levando-me aos teatros austríacos e vendo alguns noticiários. O primeiro filme de verdade que eu vi, que eu me lembre, foi um filme de John Wayne. Em 1971, seu irmão Meinhard faleceu em um acidente de carro. Ele havia bebido e morreu instantaneamente. Schwarzenegger não compareceu ao seu funeral. Gustav faleceu no ano seguinte, após um acidente vascular cerebral. No documentário Pumping Iron, Schwarzenegger alegou que ele não pôde comparecer ao funeral de seu pai porque estava se preparando para o torneio de fisiculturismo. Mais tarde, ele e o produtor do filme disseram que a história do documentário foi retirada de outro fisiculturista, com o propósito de mostrar os extremos que alguns vão pelo esporte, e para fazer a imagem de Schwarzenegger mais fria e semelhante a uma máquina, a fim de afastar controvérsias para o filme. Barbara Baker, sua primeira namorada, disse que ele a informou sobre a morte de seu pai sem esbanjar nenhuma emoção, e que nunca falou sobre seu irmão. Com o tempo, ele deu pelo menos 3 versões diferentes para o porquê de não ter comparecido ao funeral de seu pai. Em uma entrevista para a revista Fortune, em 2004, Schwarzenegger contou como sofreu o que hoje em dia seria chamado de abuso infantil nas mãos de seu pai. Schwarzenegger serviu ao exército austríaco em 1965 para atender a um ano de serviço requerido quando todos os homens austríacos atingem 18 anos, a chamada conscrição. No mesmo ano, venceu o torneio Mister Europa Júnior. Ele desertou durante o treinamento básico para que pudesse participar da competição. Consequentemente, passou uma semana em uma prisão do exército. Participar dessa competição significava tanto para ele que não pensou cuidadosamente nas consequências que poderiam acontecer. Ele venceu outro torneio de fisiculturismo em Graz, no Steigerhof Hotel. Arnold foi eleito o melhor fisiculturista da Europa. Desde então, esses títulos o tornaram famoso. O título de Mister Universo foi a passagem de Arnold para a América, a terra da oportunidade, onde ele poderia se tornar uma estrela e ficar rico. Schwarzenegger fez sua primeira viagem de avião em 1996, participando da competição NABA Mister Universo, em Londres. Ficou em segundo lugar na competição, não tendo a definição muscular do campeão estadunidense Chester Yorton. Charles Bennett, um dos juízes da competição de 1966, ficou impressionado com Schwarzenegger e se ofereceu para treiná-lo. Como Arnold tinha pouco dinheiro, Bennett o convidou a ficar na casa de sua família, acima de uma de suas academias, na área residencial de Forest Gate, Londres, na Inglaterra. A definição da perna de Yorton foi julgada superior e Schwarzenegger, sob um programa de treinamento planejado por Bennett, concentrou-se em melhorar o poder de definição muscular em suas pernas. Residir no East End de Londres ajudou o fisiculturista a melhorar a sua compreensão rudimentar da língua inglesa. O treinamento valeu a pena e em 67, Arnold ganhou o título pela primeira vez, tornando-se o mais novo Mister Universo de todos os tempos, com apenas 20 anos. Mal sabia ele que ainda ganharia o título mais 3 vezes. Schwarzenegger, em seguida, voou de volta para Munique, treinando de 4 a 6 horas diariamente, frequentando a escola de negócios e trabalhando em um clube de saúde, retornando em 1968 para Londres para vencer seu próximo título de Mister Universo. Arnold frequentemente contava a Roger Field, amigo e professor de inglês em Munique, que estava indo para se tornar o melhor ator. Schwarzenegger mudou-se para os Estados Unidos da América, em setembro de 1968, aos 21 anos, falando um pouco de inglês. Naturalmente, quando ele foi para este país, seu sotaque era muito ruim e era também muito carregado, o que virou um obstáculo quando começou a carreira de ator. Lá, ele treinou na Gold Gym, em Santa Mônica, na Califórnia, sob os olhos de Joe Weider. De 1970 a 74, um dos treinadores de musculação de Schwarzenegger foi Rick Drasin, um wrestling profissional que desenhou o logotipo original da
Gold's Gym em 73. Arnold também se tornou amigo do wrestling profissional superstar Billy Graham. Em 1970, aos 23 anos, ele conseguiu seu primeiro título de Mr. Olympia em Nova York e ainda ganharia o título mais 6 vezes. Um fato é que Schwarzenegger poderia ter sido um imigrante ilegal em algum ponto dos anos 60 ou início dos anos 70, devido a violações dos termos de seu visto de entrada. Em 1969, Arnold conheceu Barbara Outland Baker, uma professora de inglês. Ele morou junto com ela até 1974. Schwarzenegger falou sobre Barbara em sua biografia em 1977. Abre aspas. Basicamente, ela era uma mulher bem equilibrada, que queria uma vida ordinária e sólida, e eu não era um homem bem equilibrado, e odiava a ideia de uma vida ordinária. Baker descreveu Schwarzenegger como uma personalidade alegre, totalmente carismática, aventureira e atlética. No entanto, alega que no fim de seu relacionamento com ele, se tornou insuportável, classicamente vaidoso, o mundo girava em torno dele. Baker publicou sua autobiografia em 2006, intitulada de Arnold and Me, in the Shadow of the Austrian Oak. Apesar de Baker, às vezes, retratar seu ex-amor de um jeito que não faz jus a ele, Schwarzenegger, na verdade, contribuiu para seu livro com um prefácio e também se encontrou com Baker por 3 horas. Falou sobre uma vida de amor apaixonada e turbulenta. Eles dividiam um apartamento em Santa Mônica por 3 anos e meio. Ela disse, ele é tanto um homem por esforço próprio quanto é possível ser. Nunca teve o incentivo de seus pais, sua família, seu irmão. Apenas teve essa grande determinação para provar a si mesmo. E isso era muito atraente. Vou para o meu túmulo sabendo que Arnold me amou. Schwarzenegger conheceu seu próximo amor, Sue Morai, uma ajudante de cabeleireiro de Beverly Hills, na praia de Venice, em julho de 1977. De acordo com Morai, o casal teve um relacionamento aberto. Fomos fiéis quando estávamos em Los Angeles, mas quando ele estava fora da cidade, estávamos livres para fazer o que queríamos. Arnold conheceu Maria Shriver no torneio de tênis Robert F. Kennedy, em agosto de 77. Ele começou a ter um relacionamento com ambas as mulheres até agosto de 1978, quando Morai, que soube de seu relacionamento com Shriver, emitiu um ultimato Bourne para aquela situação. Arnold disse que seu grande sonho, quando tinha 10 anos de idade, era mudar-se para os Estados Unidos. Ele se perguntou o que estava fazendo na Áustria. Tinha a certeza que poderia ir para a América se vencesse o Mr. Universo. O jornal LA Weekly disse em 2002 que Schwarzenegger é o imigrante mais famoso na América, que superou um forte sotaque austríaco e transcendeu o fundo inauspicioso do fisiculturismo para tornar-se a maior estrela de cinema do mundo nos anos 90. Schwarzenegger é considerado uma das figuras mais importantes da história do fisiculturismo, e seu legado é comemorado no concurso anual Arnold Classic. Ele continuou a ser um rosto importante no fisiculturismo, mesmo após a sua aposentadoria, em parte devido à sua popularidade em academias e revistas fitness. Já presidiu inúmeros concursos e premiações. Por muitos anos, escreveu uma coluna mensal para as revistas de fisiculturismo Muscle and Fitness e Flex. Pouco após ser eleito governador, foi nomeado editor executivo de ambas as revistas, a título simbólico. As revistas concordaram em doar cerca de $250 mil por ano às várias iniciativas de fitness do governador. A revista Muscle Mag International tem um artigo de 2 páginas mensais sobre ele e se refere a Arnold como The King, em português, o rei. Schwarzenegger venceu o Mr. Europa no ano seguinte, aos 19 anos. Ele passaria a vencer muitas outras competições de fisiculturismo, bem como algumas competições de levantamento de peso básico, incluindo 5 vitórias no Mr. Universo, 4 pela NABA na Inglaterra e 1 pela IFBB nos Estados Unidos, e 7 vitórias no Mr. Olympia, um recorde que vigorou até Lee Haney vencer 8 títulos do Mr. Olympia consecutivos em 1991. Em 1967, Arnold competiu e venceu o torneio de levantamento de pedra em Munique, na qual uma pedra pesava 508 libras alemãs, cerca de 254 quilos. O objetivo de Schwarzenegger era se tornar o maior fisiculturista do mundo, o que significava vencer o Mr. Olympia. Sua primeira tentativa foi em 1969, quando ele perdeu para o tricampeão Sergio Oliva. No entanto, ele voltou em 70 e venceu a competição, se tornando o mais novo Mr. Olympia de todos os tempos, com apenas 23 anos, um recorde que vigora até hoje.
Arnold continuou sua série de vitórias nas competições de 1971 a 74. Ele também percorreu diversos países vendendo vitaminas, como em Helsinki, Finlândia, em 1972, quando morou no Hotel Hospice, hoje chamado de Hotel Arthur, e apresentou pílulas de vitaminas no Shopping Stockman. Em 1975, Schwarzenegger retornou em grande forma e venceu o título no 6º ano consecutivo, quebrando o recorde anterior de Franco Columbo. Após o torneio, Mr. Olympia, de 75, anunciou sua aposentadoria dos palcos. Meses antes do torneio de 75, os cineastas George Butler e Robert Fiore persuadiram Arnold Schwarzenegger a competir, com o intuito de filmar seu treinamento para um documentário de fisiculturismo, apelidado de Pumping Iron. Schwarzenegger teve apenas 3 meses para se preparar para a competição, após ter perdido um peso significativo para aparecer no filme Stay Hungry, com Jeff Bridges. Embora significativamente mais alto e mais pesado, Lou Ferrigno provou não ser uma ameaça, e um Schwarzenegger mais leve que o normal venceu de forma convincente o Mr. Olympia de 75. Arnold voltou de sua aposentadoria, no entanto, para competir no Mr. Olympia de 80. Estava treinando para seu papel em Conan o Bárbaro e ficou em boa forma por causa da corrida, passeios a cavalo e treinamento com espada, e colocou na cabeça que queria vencer o torneio Mr. Olympia por uma última vez. Ele manteve este plano em segredo, caso algum acidente de treino impedisse sua entrada e o levasse-o a perder a fama. Schwarzenegger, pouco antes da competição, pensou: por que não competir? Ele acabou vencendo o evento com apenas 7 semanas de preparação. Após ter sido declarado Mr. Olympia pela 7ª vez, foi o fim da linha. Schwarzenegger pôs um ponto final oficialmente dos palcos. Esta vitória é tema do documentário The Comeback. O título de 80 foi altamente controverso, pois colegas competidores e muitos observadores sentiam que sua falta de massa muscular, especialmente nas coxas, e condicionamento abaixo da média não deveriam ter permitido que ele vencesse um torneio tão competitivo como esse. Schwarzenegger admitiu ter usado esteroides anabolizantes para melhorar seu desempenho, enquanto eles eram legais, escrevendo em 1967 que os esteroides foram úteis para manter o tamanho do músculo enquanto ele estava em uma dieta restrita para a competição. Ele chamou as drogas de construção têxtil. Em 1999, Arnold processou o Dr. Willy Whip, um médico alemão que publicamente previu a morte prematura do fisiculturista, baseado no uso de esteroides e os posteriores problemas cardíacos. Pelo motivo de que o médico nunca o examinou pessoalmente, Schwarzenegger ganhou cerca de $12 mil no julgamento por difamação contra ele em um tribunal alemão. Arnold defendeu publicamente seu uso de esteroides anabolizantes durante a carreira de fisiculturista. Schwarzenegger nasceu com uma válvula aórtica bicúspide, uma válvula com apenas 2 folhetos, enquanto uma normal tem 3. Ele optou em 1997 por uma válvula cardíaca de substituição, feita a partir de sua própria válvula pulmonar, que por sua vez foi substituída por uma válvula pulmonar cadavérica, em um procedimento de Ross. Especialistas médicos previram que ele precisaria de uma cirurgia de substituição da válvula cardíaca pulmonar nos próximos 2 a 8 anos, porque sua válvula se degradaria progressivamente. Schwarzenegger aparentemente optou por uma válvula mecânica, a única solução permanente disponível no momento de sua cirurgia, porque teria limitado drasticamente sua atividade física e capacidade de exercício. Em 29 de março de 2018, Schwarzenegger foi submetido a uma cirurgia de emergência de coração aberto para substituição de válvula pulmonar. Ele disse sobre a sua recuperação: "Fui submetido a uma cirurgia de coração aberto nesta primavera. Tive que usar um andador. Tive que fazer exercícios respiratórios 5 vezes ao dia para treinar meus pulmões. Piores momentos. Eu não conseguia ver o caminho de volta ao meu antigo eu." Em 2020, 23 anos após a sua primeira cirurgia, Schwarzenegger passou por outra cirurgia para pôr uma nova válvula aórtica. Schwarzenegger queria passar do fisiculturismo para a atuação. Finalmente, quando conseguiu, foi escolhido para interpretar o papel principal em Hércules, em Nova York. Creditado sob o nome artístico de Arnold Strong, seu sotaque no filme era tão forte que suas falas foram dubladas após a produção. Sua segunda aparição no cinema foi como assassino da máfia em The Long Goodbye, que foi seguido por uma parte muito mais significativa no filme Stay Hungry, pelo qual ganhou o Globo de Ouro de Nova Estrela do Ano, na categoria ator. Schwarzenegger comentou suas dificuldades no desenvolvimento de sua carreira de ator. Abre aspas, "Foi muito difícil para mim no começo. Fui informado por agentes e pessoas do elenco que meu corpo era meio estranho, e que eu tinha um sotaque engraçado, e que meu nome era muito longo. Me disseram que eu tinha que mudá-lo,
Basicamente, em todos os lugares que eu ia, me diziam que eu não tinha chance alguma. Schwarzenegger chamou a atenção e impulsionou seu nome no filme de fisiculturismo Pumping Iron, cujos grandes elementos foram dramatizados. Em 1991, ele comprou os direitos do filme. Schwarzenegger fez o teste para o papel principal em O Incrível Hulk, mas não ganhou o papel por causa de sua altura. Mais tarde, Lou Ferrigno conseguiu o papel do alter ego do Dr. David Banner. Arnold apareceu com Kirk Douglas e Anne Margaret na comédia de 1979, The Villain. Em 1980, ele estreou um filme biográfico da atriz dos anos 50, Jayne Mansfield, como o marido de Mansfield. O filme inovador de Schwarzenegger foi o épico Conan o Bárbaro, em 1982, que foi um sucesso de bilheteria. Isto foi seguido por uma sequência, Conan o Destruidor, em 84, embora não tenha tido tanto sucesso assim quanto seu antecessor. Em 84, fez sua primeira aparição como personagem de mesmo nome no filme de ação e ficção científica de James Cameron, O Exterminador do Futuro. Foi sem dúvidas o marco mais importante de sua carreira de ator até então. Depois disso, Schwarzenegger fez outro filme do gênero Espada e Feitiçaria, Guerreiros de Fogo, em 85. Durante a década de 80, o gênero de ação dominava, com Schwarzenegger e Sylvester Stallone se tornando estrelas internacionais. Os dois rivais se atacaram na imprensa e tentaram superar o outro com mais assassinatos na telinha do cinema e armas maiores em seus filmes. Os papéis de Schwarzenegger refletiam seu bom senso de humor, o que diferenciava Arnold de filmes de heróis mais sérios. Ele fez uma série de filmes de ação de sucesso na década de 80, como Comando para Matar, Jogo Bruto, O Sobrevivente, O Predador e Inferno Vermelho. Irmãos Gêmeos, uma comédia com Danny DeVito, também teve seu sucesso. O Vingador do Futuro rendeu a Schwarzenegger 10 milhões de dólares, equivalente a 20 milhões de dólares hoje, e 15% do faturamento bruto do filme. Schwarzenegger desempenhou uma breve ajuda na direção, primeiro com um episódio, em 1990, da série de TV Tales from the Crypt, e depois com o de 1992, Natal em Connecticut. O auge comercial de Schwarzenegger foi seu retorno como o papel principal em O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento, que foi o filme de maior bilheteria do ano. O crítico de cinema Roger Ebert comentou que a ideia de Schwarzenegger como estrela de cinema é encontrar papéis que constroem ao invés de prejudicar suas características físicas e vocais. Em 93, a Associação Nacional de Proprietários de Teatros o nomeou a estrela internacional da década. Neste mesmo ano, foi lançada a comédia Júnior, a última das 3 colaborações de Schwarzenegger com Ivan Reitman, e novamente co-estrelada por Danny DeVito. Este filme lhe rendeu sua segunda indicação ao Globo de Ouro, desta vez para melhor ator, filme musical ou comédia. Seguiu para o filme de ação Queima de Arquivo, a comédia natalina Um Herói de Brinquedo e o baseado em quadrinhos Batman e Robin, no qual interpretou o vilão Mr. Freeze. Este foi seu último filme antes de ter tempo para se recuperar de uma lesão nas costas. Após o fracasso crítico de Batman e Robin, sua carreira cinematográfica e proeminência nas bilheterias entraram em declínio. Voltou com um filme sobrenatural, Fim dos Tempos, mais tarde seguido pelos filmes de ação O Sexto Dia e Efeito Colateral, que não foram nada bem nas bilheterias. Em 2003, ele fez sua terceira aparição como papel principal em O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, que ganhou mais de 150 milhões de dólares no mercado interno, equivalente a cerca de 221 milhões de dólares hoje. Em homenagem a Schwarzenegger, em 2002, o Fórum Stade Park, uma associação cultural local, propôs planos para construir uma estátua do Exterminador do Futuro de 25 metros de altura em um parque no centro de Grasse. Schwarzenegger teria dito que estava lisonjeado, mas acha que o dinheiro seria melhor gasto em projetos sociais e nas Olimpíadas Especiais. Havia rumores de que ele estaria aparecendo em O Exterminador do Futuro, A Salvação, como T-800 original. Ele negou seu envolvimento, mas ele finalmente apareceu brevemente através de sua imagem sendo inserida no filme a partir de imagens em estoque do primeiro filme do Exterminador do Futuro. Schwarzenegger apareceu em Os Mercenários, de Sylvester Stallone, onde fez uma aparição. Em janeiro de 2011, apenas algumas semanas depois de deixar o cargo na Califórnia, Schwarzenegger anunciou que estava levando vários novos roteiros para futuros filmes, sendo um deles o drama de ação da Segunda Guerra Mundial, With Wings as Eagles, escrito por Randall Wallace, baseado em fatos reais. Em março de 2011, em seu seminário no Arnold Classic, Schwarzenegger revelou que estava sendo considerado para vários filmes,
incluindo sequências de O Exterminador do Futuro e remakes de Predador e O Sobrevivente, e que estava embalando uma revista em quadrinhos. O personagem mais tarde foi revelado como o Governator, uma estrela da história em quadrinhos e série animada de mesmo nome. Schwarzenegger inspirou o personagem e co-desenvolveu com Stan Lee, que teria produzido a série. Ele teria dado voz ao Governator. Depois, Arnold ainda fez vários outros filmes como Os Mercenários 2, O Último Desafio, Rota de Fuga, Sabotagem, Os Mercenários 3, O Exterminador do Futuro Gênesis e Queremos Matar Gunter. Em 6 de fevereiro de 2018, a Amazon Studios anunciou que estava trabalhando com Schwarzenegger para desenvolver uma nova série intitulada Outrider, na qual ele estrelará e será produtor. E por fim, Schwarzenegger retornou à franquia com O Exterminador do Futuro Destino Sombrio, que foi lançado em 1º de novembro de 2019. Em 26 de abril de 1986, Schwarzenegger casou-se com Shiver em Yannis, em Massachusetts. O reverendo John realizou a cerimônia na Igreja Católica São Francisco Xavier. Todos os seus filhos nasceram em Los Angeles. A família vivia em uma casa de 1.000 pés quadrados, cerca de 1.000 metros quadrados, em Brentwood, bairro de Los Angeles, Califórnia, com casas de veraneio em Sun Valley, Idaho e Yannisport. Eles frequentaram a Igreja Católica de Santa Mônica. Em 9 de maio de 2011, Shiver e Arnold Schwarzenegger terminaram seu relacionamento após 25 anos de casamento. Em 16 de maio de 2011, o Los Angeles Times revelou que Schwarzenegger teve um filho chamado de Joseph Baena, mais de 14 anos antes, com uma funcionária em sua casa, Mildred Patricia Baena. Depois de deixar o gabinete do governador, contei à minha esposa sobre este evento, que ocorreu há mais de uma década, disse Schwarzenegger ao Times. Em setembro de 2015, a mídia anunciou que Schwarzenegger substituiria Donald Trump como apresentador de The New Celebrity Apprentice. Neste show, a 15ª temporada de Apprentice foi ao ar durante a temporada de TV de 2016 e 2017. No programa, ele usou as frases que são citações de alguns de seus famosos filmes, como O Exterminador do Futuro e O Predador. Em 2017, após repetidas críticas de Trump, anunciou que não retornaria para mais uma temporada no programa. Ele também reagiu aos comentários de Trump em janeiro de 2017 via Instagram. Ele disse: "Ei Donald, tenho uma ótima ideia. Por que não trocamos de emprego? Você assume a TV porque é um especialista em audiência e eu assumo seu trabalho. E então as pessoas podem finalmente dormir confortavelmente novamente." Em uma entrevista à revista Talk, no final de 1999, perguntaram a Schwarzenegger se ele pensaria em concorrer a um cargo. Ele respondeu: "Penso nisso muitas vezes. A possibilidade existe, porque eu a sinto por dentro." O Hollywood Reporter afirmou pouco depois que Schwarzenegger tentou acabar com as especulações de que ele poderia concorrer ao governo da Califórnia. Após seus comentários iniciais, Arnold disse: "Eu estou no show business. Estou no meio da minha carreira. Por que eu sairia disso e pularia para outra coisa?" Schwarzenegger anunciou sua candidatura na eleição de 2003 para governador da Califórnia. No episódio de 6 de agosto de 2003, no programa DJ Leno, Arnold teve o maior reconhecimento de nome em um campo lotado de candidatos, mas ele nunca ocupou um cargo público e suas opiniões políticas eram desconhecidas para a maioria dos californianos. Sua candidatura imediatamente se tornou notícia nacional e internacional, com os meios de comunicação o apelidando de Governator, referindo-se aos filmes do Exterminador do Futuro e O Sobrevivente, e convocando a eleição de O Vingador do Futuro, mais um filme estrelado por Arnold Schwarzenegger. Ele se recusou a participar de vários debates com outros candidatos, e apareceu em apenas um debate em 24 de setembro de 2003. Fato é que ele foi eleito governador da Califórnia sob a segunda pergunta da votação, com 48% dos votos, para escolher um sucessor de Davis. Schwarzenegger derrotou o democrata Cruz Bustamante, o colega republicano Tom McClintock e outros. Seu rival mais próximo recebeu 31% dos votos. No total, venceu a eleição por cerca de 1.300.000 votos. De acordo com os regulamentos da Constituição da Califórnia, nenhuma eleição de segundo turno era necessária. Arnold Schwarzenegger foi o segundo governador da Califórnia nascido no exterior, depois do governador nascido na Irlanda, John Downey, em 1862. Arnold também foi importante na parte ambiental.
Durante sua campanha inicial para governador em 2003, acusações de má conduta sexual e pessoal foram levantadas contra Schwarzenegger. Nos últimos 5 dias antes da eleição, reportagens aparecem no Los Angeles Times relatando alegações de décadas de má conduta sexual de 6 mulheres individuais. Arnold respondeu às alegações em 2004, admitindo que se comportou mal às vezes e pediu desculpas, mas também afirmou que muito do que você vê nas histórias não é verdade. Uma das mulheres que se apresentou foi a personalidade da televisão britânica Anna Richardson, que respondeu a um processo por difamação em agosto de 2006 contra Arnold Schwarzenegger. As aspirações presidenciais do austríaco seriam bloqueadas por um obstáculo constitucional. Impede que indivíduos que não sejam cidadãos natos dos Estados Unidos assumam um cargo. A emenda de igualdade de oportunidades para governar em 2003 foi amplamente reconhecida como o projeto de lei Amend for Arnold, que teria acrescentado uma emenda à Constituição dos Estados Unidos, permitindo sua candidatura. Em 2004, foi lançada a mesma campanha, com um site e promoção de publicidade na TV. Schwarzenegger teve uma carreira empresarial de grande sucesso. Após sua mudança para os Estados Unidos, tornou-se um definidor de metas prolífico e escrevia seus objetivos no início do ano em cartões, como iniciar um negócio de vendas pelo correio ou comprar um carro novo. Aos 30 anos, era um milionário, bem antes de sua carreira em Hollywood. Sua independência financeira veio de seu sucesso como empresário iniciante, com uma série de empreendimentos e investimentos lucrativos. Em 68, Arnold e seu amigo fisiculturista Franco Columbo iniciaram um negócio de alvenaria. O negócio floresceu graças ao conhecimento de marketing da dupla e ao aumento da demanda após o terremoto de São Fernando em 71. Schwarzenegger e Columbo usaram os lucros de seus empreendimentos na área de alvenaria para iniciar um negócio por correspondência, vendendo equipamentos de musculação, fitness e fitas de instrução. Ele transferiu os lucros do negócio da venda por correspondência e seus ganhos na competição de fisiculturismo para seu primeiro empreendimento de investimento imobiliário, um prédio de apartamentos que ele comprou por $10 mil. Mais tarde, ele investiria em várias holdings imobiliárias. Ele também investiu em um shopping center em Ohio. Tem participação significativa na Dimensional Fund Advisors, uma empresa de investimentos. Também é proprietário do Arnold Sport Festival, que ele iniciou em 89 e é realizada anualmente em Columbus, Ohio. É uma festa que recebe milhares de profissionais internacionais da saúde e fitness, que também expandiu para uma exposição de 3 dias. Também é dono de uma produtora de filmes chamada Oak Productions e Fitness Publications, um consórcio com a SS. Em 2018, Schwarzenegger fez parceria com LeBron James para fundar a Layder, uma empresa que desenvolveu suplementos nutricionais para ajudar atletas com câimbras severas. A dupla vendeu a Layder para a OpenFit por um valor não revelado em 2020, depois de relatar mais de $4 milhões em vendas naquele ano. Arnold também foi dono de restaurante e também apareceu em uma série de comerciais para o jogo Machine Zone Mobile Strike, como comandante militar e porta-voz. O patrimônio líquido de Schwarzenegger havia sido estimado em cerca de 400 milhões a 800 milhões de dólares, com base nas declarações de impostos que ele apresentou lá em 2006. Me diz aí o que você achou da história do pináculo do fisiculturismo Arnold Schwarzenegger. Será que foi certo ele não ir no funeral de seu irmão e pai? Você faria o mesmo naquela situação? Me conta aí nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar para um amigo que precisa conhecer essa história vencedora. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried.